porque eu tenho sempre a sensação, a ideia de resistência é importantíssima e é fundamental. Tá. Mas eu tenho sempre a sensação de que se trata de o foco fica só numa certa coisa meio apologética, no sentido de eu preciso pedir permissão para estar aqui, eu preciso pedir autorização para entrar ou para ficar, eu preciso justificar a minha presença aqui de alguma forma, eu preciso legitimar a minha presença aqui de alguma forma. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E sobre o tema estratégias de permanência dos grupos LGBT nas denominações tradicionais, eu tenho a satisfação de conversar com Cris Serra. A Cris é psicóloga, é doutora em saúde coletiva e pesquisadora de gênero e religião. A Cris atua também no Movimento Brasileiro de Dissidentes de Gênero e Sexualidade Cristãos desde 2008. E ela integrou a coordenação da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT de 2018 a 2021 e o board da Global Network of Rainbow Catholics entre 2020 e 2022. A Cris também publicou pela Metanoia Editora o livro Viemos para Comungar: os grupos de católicos LGBT brasileiros e suas estratégias de permanência na igreja. E logo em breve, estamos esperando ansiosamente, viu, Cris? A Cris vai publicar sua tese de doutorado, que será intitulada Para que tenhamos vida, saberes e fazeres de coletivos cristãos, de feministas e de dissidentes de gênero e sexualidade no Brasil. E a Cris faz parte da rede de ativistas de católicas pelo direito de decidir. Cris, é uma alegria ter você conosco no Radar Direitos Humanos. Nossa, é um prazer, uma alegria enorme poder estar aqui com vocês hoje. Cris, então vamos começar refletindo sobre a importância do pertencimento, da participação, da integração de todas as pessoas, não é? Em uma religião institucionalizada, em um grupo religioso, uma vivência religiosa para a formação das nossas identidades. Qual é essa importância? Olha, isso é uma questão com a qual a gente se depara com muita frequência. A gente, nesse campo, nesses movimentos de cristãos LGBTI+, com muita frequência a gente escuta que se nós somos pessoas LGBTI+, nós não podemos ser cristãos, ou se nós somos cristãos, nós não podemos ser pessoas LGBTI+. E a gente ouve isso, aliás, por isso eu me tornei pesquisadora nesse campo, porque a gente ouve isso de cristãos que chegam pra gente e dizem que a gente não pode estar na igreja, mas a gente ouve isso também de pessoas não cristãs que acham, que olham pra gente e veem na nossa identidade religiosa, vamos dizer assim, e vem uma contradição em termos, e vem uma incompatibilidade. Muitas vezes, as nossas orientações sexuais, as nossas identidades de gênero, as nossas expressões de gênero são vistas, de uma maneira geral no mundo, como incompatíveis com uma experiência, uma vivência de sagrado, com uma experiência, uma vivência de comunidade de fé nos cristianismos. E, no entanto, né, por isso eu acho a sua pergunta muito, muito importante para a gente começar. E, no entanto, primeiro, assim, para muitos de nós somos socializados na igreja. A nossa experiência social, o nosso grupo familiar, a nossa coletividade, uma coletividade
a que a gente pertence e que é muito importante para nós, muitas vezes é a igreja. Abrir mão disso seria muito custoso, mas tem uma dimensão que está para além da sociabilidade. Tem uma dimensão que é uma experiência que talvez a gente possa dizer teológica, não no sentido de uma teorização teológica, mas uma experiência de Deus, uma experiência de sagrado, uma experiência que também é ética, tem uma forte dimensão ética, uma experiência que é fundamental de alguma forma para dar sentido para a nossa presença, para a nossa experiência de vida, para a nossa experiência de mundo, para nosso estar no mundo, para as nossas relações, para a maneira como a gente se encontra com o outro, para a maneira como a gente se encontra no mundo. Essa dimensão, essa experiência daquilo que é invisível, essa experiência daquilo que está para além do imediato, que está para além do concreto, é uma experiência que muitas vezes nos chega sob a forma de uma estética, de uma ética, que são inseparáveis do cristianismo. Nesse sentido, podem ser experiências tão arraigadas nas pessoas que nós somos, que a gente não tem como se desfazer delas com facilidade. Que não seria humano supor que seria possível a gente se desfazer delas. Então, o que muitas vezes acontece é que a gente recebe a informação, a gente ouve a afirmação de várias formas diferentes de que a nossa experiência de sagrado, a nossa experiência ética, a nossa experiência de sociabilidade primeira, fundamental, que essas experiências não são legítimas. E que a gente precisa, de alguma forma, se desfazer delas, e muitos de nós nos desfazemos delas, ou tentamos, né? Porque também tem aquela experiência de que a pessoa sai da igreja, mas a igreja não sai dela. E para muitos de nós, essa tentativa é uma amputação. Para muitos de nós, essa tentativa é uma experiência de exílio, é uma experiência de se ver numa situação de um corte, de uma perda, de uma viuvez, de uma orfandade, de um abandono, de um desamparo existencial muito profundo. Então, todas as vezes que eu escuto que pessoas LGBTI+, não podem porque não têm o direito, ou não podem porque isso é uma espécie de síndrome de Estocolmo, ou de dissonância cognitiva, ou de atraso cognitivo, essa insistência em sustentar e manter perto de si a sua experiência de sagrado, eu sempre escuto isso com muita desconfiança, e eu tenho sempre a sensação de que, de onde essas afirmações vêm, existe uma profunda dificuldade para compreender o que seja essa experiência de sagrado, o que seja essa experiência de fé, o que seja essa experiência ética e o que seja essa experiência de comunidade. Eu estou falando sociabilidade, né? Estou usando essa palavra, mas essa experiência de comunidade, essa experiência de vivência coletiva. Eu acho que sempre que essas experiências nos são negadas, porque elas são muito mal compreendidas. A importância e a relevância para a constituição da nossa própria identidade. E negar a isso, porque alguém nos diz que não podemos, né? Porque alguém decide por nós, isso de fato é sofrido. Né? É uma negação da própria identidade, da própria existência, com certeza. Mas, Cris, então, uma vez que estamos de acordo que é importante, é relevante, é necessário permanecer e experimentar, vivenciar a espiritualidade da forma como cada qual decide, e na instituição, no local, no grupo que cada qual decide, quais são as estratégias de permanência que vêm sido adotadas com sucesso, vamos dizer assim? Né? Que estratégias você conseguiu identificar que vêm sendo aplicadas e podem ser compartilhadas para que outras pessoas se somem? Eu acho que você falou uma coisa, Rodrigo, que é muito importante, acho que é uma primeira pista para responder essa pergunta.
quando você fala nessa atitude de negar ao outro quem ele diz ser e onde ele diz estar, ele ou ela, e querer afirmar ou declarar no lugar da outra pessoa quem essa pessoa é e onde ela está, e aonde ela pertence. Nesse sentido, me parece que a principal estratégia de permanência das pessoas LGBTI nas igrejas cristãs tem sido uma estratégia de não permitir, recusar essa negação, não permitir, recusar essa imposição, dessa verdade sobre quem nós somos. Aqui no Brasil, essas movimentações são relativamente recentes. As movimentações, a configuração, a organização de grupos, de coletivos, de movimentos, de pessoas LGBTI+, dentro das igrejas, ela começa a acontecer com mais força, de forma mais visível e mais estruturada, a partir dos anos 2000. Mas isso se deve muito provavelmente a algumas peculiaridades não só do movimento LGBT, que hoje a gente chama de LGBTI+, no Brasil, mas junto com a configuração desse movimento, como é que as identidades dissidentes de sexualidade e de gênero, como é que essas identidades foram se configurando e se legitimando aqui no Brasil. Porque quando a gente vai observar no norte global, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, a gente observa que no final dos anos 60, quando começam a se formar movimentos de orgulho, né, como se chamava na época, movimento de orgulho gay e tal, quando esses movimentos começam a se formar, ao mesmo tempo, começam a se formar movimento das igrejas. Inclusive, esses movimentos não são separados. Ao contrário, muitos grupos desses movimentos de orgulho gay, eles muitas vezes eles se reúnem em igrejas, com o apoio de pastores, com o apoio de padres, com o apoio de comunidades de fé daquelas igrejas. Então, nos anos 80, junto com quando eclode a epidemia de AIDS, os hospitais ligados a ordens religiosas, ou ligados a igrejas, ou ligados a conventos, enfim, eles têm um papel fundamental no acolhimento e no cuidado dos doentes, no momento mais trágico da eclosão da epidemia, quando ainda não se sabia nada sobre a doença, quando ainda o estigma do câncer gay, entre aspas, era muito, muito violento, muito forte. Então, assim, só para demarcar primeiro que existe uma caminhada de pessoas cristãs e pessoas LGBTI+, que não só acontece junto, como não se separa. Pessoas LGBTI+, são cristãs. Pessoas cristãs são LGBTI+. Isso, na história do movimento, tá dado. Aqui no Brasil, é que a gente vai ver, principalmente a partir do final dos anos 80, a gente vai ver um grupo que começa a aparecer numa atuação política, se colocando como evangélico e se colocando publicamente como uma identidade cristã, que vai se forjando como uma identidade incompatível e antagônica com ser LGBTI+, com ser feminista, com ser de esquerda, em alguns momentos até com ser uma pessoa que luta pelos direitos humanos, o que é para muitos de nós, o cristianismo que nós seguimos e que nós conhecemos, é um total absoluto contrassenso. Mas cria-se no Brasil especificamente, na América Latina especificamente, por uma série de questões históricas e culturais, cria-se muito fortemente essa incompatibilidade entre essas duas identidades. Mas só para deixar claro que isso não é assim em toda parte. E, voltando à pergunta, a questão das estratégias de permanência. Então, nesse sentido, acho que a estratégia de permanência primeira e fundamental são essas pessoas que somos, né, eu estou incluída nisso, essas pessoas que nós somos, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais,
pansexuais, pessoas não binárias, pessoas intersexuais. Essas pessoas que nós somos e que somos cristãos, que somos cristãs, nós assumimos quase que uma certa responsabilidade ou uma certa necessidade de dizermos com as nossas próprias vozes quem nós somos, de falarmos com as nossas próprias vozes sobre as nossas experiências de Deus, sobre as nossas experiências de fé, sobre as nossas experiências de sagrado, sobre as nossas experiências de comunidade, e não permitir que alguém fale por nós. A gente muitas vezes, e no catolicismo romano especialmente, isso é muito forte, a gente vê as doutrinas e as teologias morais e as morais sexuais sendo colocadas e descritas e estabelecidas e documentos e de uma forma muito descolada das realidades, das vidas concretas das pessoas. Então, muita coisa que se diz a nosso respeito, talvez a maior parte do que se diz a nosso respeito, tem muito pouco a ver, tem muito pouco contato com efetivamente qual é a nossa experiência de fé, qual é a nossa experiência de Deus, qual é a nossa experiência de igreja. Então, nesse sentido, em algum momento, essa atitude apologética, né, de pedir permissão para estar aí, de pedir permissão para estar na igreja, de pedir permissão para entrar na igreja, de buscar formas de legitimar ou justificar a entrada ou a presença ou a permanência na igreja, em algum momento, essa atitude é deixada de lado, ou precisa ser deixada de lado, em favor de uma atitude de testemunho, de uma atitude de qual é o nosso testemunho de Cristo? Qual é o nosso testemunho da igreja? Quem é o Cristo que a gente conhece? Qual é a lei que a gente conhece? Qual é a experiência? Quem é o Pai que a gente conhece? Qual é o Espírito que sopra nas nossas vidas? Como é isso? A Ana Esther Freire, que é uma reverenda ordenada pela ICM, pela Igreja da Comunidade Metropolitana, ela conta uma história, ela é lésbica, e ela conta uma história que eu gosto sempre de recordar. Eu trago ela sempre muito perto do meu coração, sabe, esse testemunho da Ana. Ela conta uma história em que ela fala sobre a experiência dela como cristã, crescendo dentro da igreja, e em algum momento se entendendo uma mulher lésbica. E primeiro, todo o sofrimento que foi para ela tentar amputar da vida dela a experiência, a identidade e orientação sexual dela. E em algum momento ela chega à conclusão de que isso não é possível. E aí ela passa a tentar amputar o outro lado, amputar a experiência religiosa dela. E ela usa essa expressão que é uma expressão que me é muito cara. Ela fala que ela sentia saudade de Deus. E essa expressão é uma expressão que eu identifico muito com essa experiência desse exílio imposto ou autoimposto em que muitos de nós muitas vezes nos vemos. Essa perda do seu chão, essa perda da sua terra, essa experiência de expulsão da sua casa, de estar longe daquilo que te é mais caro. E a Ana fala dessa experiência de saudade de Deus e como, em algum momento na caminhada dela, ela foi reencontrando Deus. E para surpresa dela, é isso que eu acho bonito no testemunho que ela dá, para surpresa dela, o Deus que ela reencontra não é o mesmo Deus que ela tinha perdido. E me parece que talvez, respondendo à tua pergunta, Rodrigo, essa seja a principal estratégia de permanência. E talvez um dos elementos, talvez o elemento mais precioso nesse testemunho que as pessoas LGBTI+, cristãs, temos para dar. Essa experiência de redescobrir, reinventar, mais que isso. Essa experiência de um Deus
que nos surpreende, um Deus que vem inesperadamente no meio do deserto ao nosso encontro e que se reapresenta para nós e que se dá a redescobrir, esse Deus que se dá a reinventar, porque não pode ser o mesmo Deus que é preconizado por uma igreja que nos expulsa, não pode ser o mesmo Deus, não pode ser a mesma comunidade de fé, não pode ser a mesma igreja que nos hostiliza, que se recusa a nos acolher, que se recusa a nos celebrar na nossa dignidade. Precisa ser um Deus que seja um Pai generoso, como na parábola. Precisa ser um Deus de todas as cores, um Deus de todas as tribos, um Deus de todas as formas, um Deus de todos os corpos, um Deus de todos os gêneros e de todas as expressões, um Deus que necessariamente celebra a diversidade como expressão da criatividade divina que é infinita. Precisa ser um Deus que não cabe em caixinhas. Nós criamos caixinhas, nós seres humanos criamos caixinhas o tempo todo na tentativa de organizar, controlar, submeter à realidade aquilo que a gente é capaz de suportar ou desejar. A gente não pode supor que Deus seja tão pequeno. Então, nesse sentido, sem me perder da tua pergunta, tentando não me perder da tua pergunta, me parece que a estratégia de permanência fundamental tem a ver com essa virada de chave. Com essa virada de chave em que Deus vem ao nosso encontro e se revela para nós como a boa nova do Evangelho, de amor incondicional, de acolhimento incondicional, de celebração incondicional de quem nós somos como filhas e filhos. E daí se desdobra a necessidade de dar o nosso testemunho desse Deus. E daí se desdobra a nossa responsabilidade pela nossa própria voz. E daí se desdobra a nossa responsabilidade pela nossa igreja, pela igreja que nós nos sentimos chamados a ser umas para as outras, uns para os outros, à luz desse Deus que se apresenta para nós. Cris, e quando a gente vai falar com as pessoas que são refratárias a esta inclusão, integração, né, muitas vezes as razões que são oferecidas, justamente como tu já colocaste, né, a principal razão que é oferecida é que as pessoas LGBTQIAP+, não pertencem, não têm o seu espaço garantido por conta de serem quem são, por conta da sua própria existência, da sua identidade. Mas que outras razões tu, na condição de pesquisadora, já conseguiste identificar que são apresentadas, né, por quem é refratário, por quem, né, não consegue conceber essa permanência? E como nós podemos superar essas razões de não acolhimento? Duas perguntas em uma só. Eu não sei se tem uma resposta simples para essa pergunta. Nunca tem, né? Nunca tem, pois é. Mas, assim, alguns elementos, talvez, né, para a gente pensar juntos aqui. Acho que existem muitas formas diferentes de se viver a fé. Existem muitas formas diferentes de igreja. Existem muitas coisas, muitas experiências muito distintas que recebem o mesmo nome de cristianismo. A gente tem, na modernidade ocidental, uma forma de organizar a nossa sociedade, a nossa cultura, na qual um certo cristianismo é muito importante, no sentido de estabelecer normas, de definir como é que as pessoas devem ser, como é que elas devem agir, quem elas devem ser. E eu não estou falando simplesmente de uma ética para reger as relações humanas. Eu estou falando de uma dimensão que talvez a gente possa chamar de moral, que tem a ver com a forma como, na modernidade ocidental, e é muito importante frisar isso é uma forma da modernidade ocidental, não é uma forma universal. Os corpos são organizados nesse binário de gênero, homem, mulher,
definido de uma forma muito rígida. Os papéis de gênero, a partir da nossa genitália, definidos a partir da nossa genitália, dos tipos de enxergar 2 tipos básicos de corpos humanos, os papéis de gênero que são definidos a partir daí, eles são muito rígidos. Se a gente parar para pensar, quando você tem uma pessoa grávida, no começo da gravidez, com um pouco mais que um bolinho de células dentro do útero, a primeira coisa que a gente pergunta, a primeira coisa que a gente quer saber é se é menino ou se é menina. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente vê um bebê, se é menino ou se é menina. E dependendo da resposta, isso já vai configurar para a gente todo um horizonte sobre o caminho daquela pessoa no mundo. Sobre quem ela vai ser, como ela vai ser, o que ela vai poder ser, o que ela vai poder fazer, o que ela não vai poder fazer, o que vai ser fácil, o que vai ser difícil. A gente tem um mundo organizado na modernidade ocidental em torno desses papéis de gênero muito rigidamente definidos. E eu estou falando isso tudo, que aparentemente tem muito pouco a ver com o cristianismo, mas não tem. Quer dizer, tem muito pouco a ver com o cristianismo. Parece que tem muito pouco a ver com o cristianismo, mas não é pouco. O cristianismo, ele, em muitos momentos históricos, ele é usado como uma forma de sacralizar, entronizar, consagrar normas para organizar a nossa forma de conviver e as nossas experiências em sociedade. E isso acontece no nosso mundo hoje. É muito interessante quando a gente pensa o quanto, quando a gente pega o Novo Testamento, quando a gente pega os evangelhos e a gente olha para a figura de Jesus, a gente vê Jesus o tempo todo se batendo, criticando os doutores da lei, criticando as autoridades religiosas do seu tempo, por conta desse uso da lei como um organizador social. Por conta desse uso da lei como um organizador social que, em geral, resulta em profundas injustiças, em exclusões, em violências, em uma enorme massa de pessoas, uma enorme multidão de pessoas que supostamente ficam excluídas de qualquer possibilidade de salvação por conta de uma lei aplicada como um instrumento de dizer quem é que está dentro e quem é que está fora. Como um instrumento, a lei vira um instrumento para dizer quem está em cima e quem está embaixo, para criar hierarquias, para perpetuar hierarquias, e para criar e perpetuar injustiças e violências. Jesus critica isso o tempo inteiro, esse tipo de violência religiosa. Jesus se bate com as autoridades religiosas do seu tempo o tempo inteiro por conta disso, e Jesus é preso, torturado e morto por isso, por fazer essa crítica. E a gente vê no mundo que a gente vive hoje algo que não é muito diferente. A maneira como as nossas experiências de corpo, a maneira como os nossos corpos são vividos, a maneira como as nossas expressões de gênero se dão, a maneira como as nossas identidades são construídas, as maneiras como as nossas experiências sexuais e afetivas são vividas, organizadas segundo determinados critérios, que são consagrados, sacralizados, entronizados em linguagem cristã. Então, pegando a tua pergunta, essas reações à existência de pessoas que não se enquadram nas normas de gênero e sexuais hegemônicas, a resistência à existência dessas pessoas que nós somos, a reação às nossas vidas e às nossas existências neste mundo, muitas vezes, me parece, tá? Isso sou eu falando. Muitas vezes passa por uma enorme dificuldade em questionar essa maneira de organizar o mundo. Por uma enorme dificuldade, e como pode parecer perigoso, como pode parecer ameaçador, questionar essa forma de organizar o mundo. Existe uma história sobre São Bento, lá nos primeiros séculos do cristianismo. São Bento era um monge que
vivia no deserto e que tinha ele chega aos outros monges do deserto com uma proposta de uma experiência, de uma espiritualidade silenciosa, de uma experiência de meditação, de uma experiência de Deus no silêncio, sem palavras. E existe essa história de que alguns monges resistiram muito a essa proposta dele. Em algum momento, um deles diz para São Bento, eu te odeio, porque você destruiu, você matou o Deus que eu conhecia. E eu sempre lembro dessa história, porque na minha experiência com esse trabalho com cristãos LGBTI+, eu não tenho como não ver a intensidade dos afetos, a intensidade da resistência, a intensidade da reação, de como as pessoas podem chegar a ser refratárias às nossas existências. E eu não tenho como não ver essa intensidade, que é uma intensidade de raiva, que é uma intensidade de medo, que é uma intensidade de um pânico. Eu não tenho como não olhar para isso e não ver o quanto essas pessoas se sentem ameaçadas, o quanto elas não olham para a gente e veem na gente uma ameaça, um perigo, um risco real de que o seu mundo, tal como aquelas pessoas conhecem, tal como aquelas pessoas organizam, tal como aquelas pessoas vivem, a experiência que elas têm de vida e de mundo está ameaçada. A experiência que elas têm de vida e de mundo está em risco de ruir, porque a nossa existência, a nossa presença, necessariamente diz, essas caixinhas não funcionam. Essa divisão binária cis-heterossexual das pessoas, ela não funciona. E não é porque a gente está aqui tentando justificar as nossas vidas ou tentando pedir autorização para que a gente possa estar, porque simplesmente nós já estamos. Porque simplesmente nós já existimos, nós já estamos aqui. E qualquer tentativa de dizer que nós não existimos, ou que nós não podemos existir, ou que nós não estamos, ou que nós não podemos estar, qualquer tentativa de dizer isso, no fundo, são só palavras. Porque o próprio fato de alguém virar para mim e falar você não existe, ela já está se dirigindo a mim, ela já está reconhecendo a minha existência. Então, me parece que nós temos esse enorme, esse gigantesco desafio de alteridade, esse exercício num mundo tão fortemente normatizado que coloca normas para organizar as nossas experiências de vida, normas que muitas vezes estão completamente descoladas das experiências concretas de vida das pessoas na sua diversidade. Nesse mundo tão fortemente normatizado, a gente tem esse desafio de nos perguntarmos sobre que formas possíveis a gente pode viver, a gente pode encontrar, a gente pode criar, de nos encontrarmos uns com os outros, de sentarmos, de estarmos diante uns dos outros e ouvirmos e vermos para além das normas. Acho que, e ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, né? Isso não tem a ver simplesmente com ser LGBTI+. Isso tem a ver com como que a gente reconhece a humanidade do outro. Isso tem a ver com a nossa atitude diante de tudo aquilo que nos é estranho, diante de tudo aquilo que nos escapa. A gente vive em um mundo que está sendo destruído porque a gente tem sido dominado por uma atitude de que tudo está a nosso serviço, de que a natureza está a nosso serviço, de que o outro está a nosso serviço, de que o mundo tem que vir ao encontro dos nossos desejos, das nossas vontades. Talvez a gente esteja sendo desafiado pela necessidade de resgatar a possibilidade de um outro que venha ao nosso encontro que nos seja estranho, a possibilidade da hospitalidade, a possibilidade de nos encontrarmos nas nossas diferenças. A gente está com muito pouca ferramenta para fazer isso. E isso tem a ver com um mundo fortemente normatizado e objetificado. Acho que não é por acaso, sabe, que a história de Sodoma e Gomorra,
no Gênesis, que é há tanto tempo usada para justificar a condenação de relações entre pessoas do mesmo sexo, em muitas discussões desse texto, nos próprios textos bíblicos, nos próprios profetas, você vai ver um entendimento, uma leitura do episódio de Sodoma e Gomorra, do pecado de Sodoma e Gomorra, como um pecado do orgulho, como um pecado da violação das leis da hospitalidade. Então, acho que talvez a gente precise... Acho que essa experiência toda, atualmente, das pessoas LGBT+ na igreja, ela passa por uma renovação desse desafio da hospitalidade. Ficamos então com o convite da Cris, o desafio que a Cris nos põe para renovar o nosso compromisso com a hospitalidade. Essa hospitalidade que precisa ser ampla, radical, diria eu. Cris, muito, muito obrigado pelas tuas palavras, pelas tuas provocações, né, nos levar a refletir acerca do nosso papel enquanto indivíduos nesse mundo que muitas vezes é tão desolador, mas que nós temos, cada qual na sua tradição, cada qual na sua ativa, aqueles que acreditam, aquelas que acreditam que temos um chamado, uma vocação para irmos além, né? Para sermos mais, como diria Paulo Freire, uma vocação para sermos mais. Cris, com esse agradecimento, eu, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, te agradeço pela tua disponibilidade e te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu, mais uma vez, agradeço pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Foi realmente uma alegria poder participar desse papo. Eu tenho uma coisa que eu acho que me toca muito profundamente, que eu acho muito bonita no testemunho cristão. É a maneira como Deus vem a nós. Jesus é Emmanuel, é Deus conosco. O Deus cristão é um Deus que vem ao nosso encontro. E isso talvez seja tão escandaloso no cristianismo. Ou melhor, seja tão escandaloso numa certa experiência cristã. Essa experiência de um Deus que se entrega a nós integralmente. Um Deus que é todo doação. Um Deus que se faz pequeno. Um Deus que sopra entre nós, que nos carrega, que nos alenta, que nos anima. É um Deus que se traduz numa ética de encontro, numa ética de amizade, numa ética de entrega. Que a gente possa se lembrar disso e que a gente possa dar espaço para que a Ruá, o Espírito Santo de Deus, sopre entre nós, para que efetivamente, quando a gente se encontre, Jesus esteja conosco. Que no encontro nós possamos sair da luta, que juntas realmente nós possamos alcançar um espaço de convivência humana melhor para todos. Que esta é a nossa principal missão e vocação, porque qualquer violação a uma de nós é uma violação a qualquer uma de nós pessoas, né? Que nós possamos nos reconhecer sempre umas das outras. Cris, eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Obrigado mesmo. Um prazer. O prazer foi todo nosso. A você que nos escuta, agradeço que estejam conosco todo esse tempo e que tenham, de fato, aproveitado esses momentos de reflexão e desejo que permaneçam seguras, saudáveis, até o nosso próximo episódio. Fiquem em paz. Até mais. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.